Olá, meus alunos. Na nossa primeira aula, nós tratamos de alguns conceitos tais como referencial, tempo, espaço, variação de espaço, distância percorrida, movimento, repouso e trajetória, que são conceitos que nós iremos utilizar nesta nossa segunda aula. E iremos utilizar para definir novos conceitos tais como velocidade, aceleração, movimento acelerado, movimento retardado e movimento uniforme. Então, nosso primeiro conceito que será estudado será o conceito de velocidade. Então, vamos considerar as nossas figurinhas aqui. O que é que nós temos? Nós temos que, de acordo com as figuras, um automóvel partiu às 6 horas da manhã de uma cidade qualquer, que está situada no quilômetro 10 de uma rodovia. Seguindo por essa rodovia, esse automóvel chegou às 10 da mesma manhã no seu destino, que é outra cidade, ou outra região, ou outro ponto que está no quilômetro 250. O que é que nós temos? Analisando esses dados, nós concluímos que a variação do espaço do automóvel foi de 240 km. Basta calcular o ΔS, ou a variação do espaço. Espaço final, 250, menos espaço inicial, 10. 250 menos 10, 240 km. No intervalo de tempo de 4 horas. ΔT igual a T final, que é 10, menos T inicial, que é 6, que resulta, ou que é igual a 4 horas. Assim, podemos afirmar que, em média, a variação de espaço foi de 60 km por hora. Essa grandeza é denominada de velocidade escalar média. E nós vamos denotar ou representar ela por V. Então, a velocidade escalar média entre dois instantes nada mais é do que a variação do espaço percorrido, em média, por unidade de tempo. Essa é a nossa definição de velocidade. Com relação à unidade, ou as unidades de medida de velocidade, note que elas correspondem sempre a um quociente de uma unidade de comprimento por uma unidade de tempo. Por exemplo, a unidade de comprimento, que está relacionado à variação do espaço, ΔS, é metros, ou seja, m, representado por m. E a unidade de tempo, representado pelo T minúsculo, tempo, é o segundos, denotado pela letra S. Portanto, a unidade de velocidade no sistema internacional é o metro por segundo, m/s. Metro dividido por segundo, metro por segundo. Acontece que frequentemente usamos também uma unidade quilômetro por hora, km/h, ou quilômetro dividido por hora, ou quilômetro por hora. E vale a seguinte relação: 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo. Como é que nós podemos obter esta relação? É só você dividir 3,6 km por hora, só que nós precisamos colocar ou trazer, né, para a unidade de metro por segundo. Como é que nós fazemos? 3,6 km é a mesma coisa que 3,6 vezes 10 elevado a 3 metros. E uma hora tem 3.600 segundos. Dividindo 3,6 vezes 10 elevado a 3 metros, ou seja, 3.600 metros dividido por 3.600 segundos, nós temos 1. 3.600 dividido por 3.600 é 1. E o que sobra são as unidades em metro barra segundos, ou seja, metro por segundo. Aí nós temos duas consequências. Quando o movimento se dá no sentido da trajetória, a velocidade escalar média é positiva, pois nesse caso também é positiva a variação do espaço. Nós dizemos que o movimento ele é progressivo, pois os espaços crescem com o tempo. A segunda consequência é quando o movimento se dá
em sentido oposto ao da trajetória, a velocidade escalar média é negativa, pois agora o ΔS, ou a variação de espaço, também é negativa. Então dizemos que o movimento é retrógrado, uma vez que os espaços decrescem com o tempo. Vamos a um exemplo. O motociclista partiu do quilômetro 10 de uma rodovia às 8 horas da manhã, instante T1, tempo inicial, e chegou ao quilômetro 250 às 12 horas, instante T2, instante final. Imediatamente ele iniciou a viagem de volta, retornando ao quilômetro 10 às 14 horas. Ele inverteu o sentido, mudou o sentido e voltou. Instante 3. T3. Calcule a velocidade escalar média do motociclista entre os instantes T1, T2, T2, T3, T1, T3. Então, letra A. Entre os instantes T1 e T2, primeiro nós precisamos encontrar a variação de espaço. Entre o instante T1 e T2, ora, ele partiu do quilômetro 10, no instante T1, e chegou ao quilômetro 250, no instante T2. Então, 250, espaço final, menos o espaço inicial, que é 10, dá 240 quilômetros. Respectivamente nos tempos, 12, que é o tempo 2, o tempo final que ele chegou nesse primeiro trajeto, menos o instante inicial nesse primeiro trajeto, que é 8. Então, 12 menos 8, 4 horas. Substituindo na expressão da velocidade, que é ΔS sobre ΔT, variação de espaço sobre variação de tempo, nós temos que 240 dividido por 4, que dá 60 km por hora. O que é que nós observamos? Que a velocidade é positiva, pois o movimento ocorreu no sentido da trajetória. Então, isso nos permite concluir que o movimento neste primeiro item foi progressivo. Item B, entre o instante T2 e T3, nós temos a primeira variação de espaço, S3, espaço final, menos S2, espaço inicial agora, 10 menos 250, nós temos menos 240 km. No respectivo tempo T3, que é o tempo final, 14, menos o tempo T2, que é o tempo inicial agora, que é 12. Então, 14 menos 12, 2 horas. Fazendo a divisão, menos 240 dividido por 2, uma divisão simples, nós temos o resultado menos 120 km por hora. O significado físico está no sinal negativo, que indica que o movimento se deu no sentido contrário ao da trajetória. Então, nós temos ou chegamos ao movimento retrógrado. Item C. Entre o instante T1 e T3, nós temos que a variação de espaço, o espaço final S3 agora é 10, menos o espaço inicial S1, que agora é 10. No respectivo tempo T3, que é 14, tempo final, menos o tempo inicial T1, que é 8. Então, 14 menos 8, 6. Nós temos 0 dividido por 6, que é igual a 0. Embora esse resultado possa decepcionar, há uma interpretação. E a interpretação ou o significado físico é o seguinte: uma grandeza que é positiva durante um determinado intervalo de tempo e negativa em outro intervalo de tempo pode ter um valor médio nulo no intervalo desse tempo total. Então, nós estamos tratando aqui de uma velocidade escalar média. Não é a velocidade instantânea, é a velocidade escalar média. Então, esse pode ser o significado físico para este resultado. Com relação ao conceito de aceleração, nós temos que a aceleração nada mais é do que a medida da variação da velocidade em um determinado intervalo de tempo. Ora, se a velocidade é a medida de variação do espaço por unidade de tempo, a aceleração é a medida da variação de velocidade por unidade de tempo. Então, nós podemos denotar ou representar a aceleração pela letra grega alfa ou simplesmente por A. A unidade de aceleração é a unidade de velocidade dividida pela unidade de tempo. A unidade de velocidade é metro por segundo e a unidade de tempo é o segundo.
Então, metro por segundo dividido por segundo, nós temos metro por segundo ao quadrado, é a unidade de aceleração. Diante disso, nós temos duas consequências que nós veremos no slide seguinte. Então, a partir da aceleração ou da desaceleração, nós podemos ter alguns tipos de movimento. O movimento de uma partícula é dito variado quando sua velocidade escalar varia no decorrer do tempo. Se em certo intervalo de tempo a partícula, o objeto, o corpo mover-se cada vez mais rapidamente, isto é, se o módulo da velocidade escalar for sempre crescente, o movimento variado, porque é uma aceleração, será do tipo acelerado, conforme nós temos nessa nossa ilustração. Então, o movimento acelerado nada mais é do que quando o módulo da velocidade escalar é sempre crescente com o tempo. Uma nota importante é que no movimento acelerado, a velocidade escalar e a aceleração, também escalar, ambas, tanto a velocidade quanto a aceleração, têm o mesmo sinal. Isto é, ou ambas são positivas ou ambas são negativas, conforme nós temos nessa segunda ilustração. Por outro lado, se uma partícula se move cada vez mais lentamente durante um certo intervalo de tempo, isto é, se o módulo de sua velocidade escalar for sempre decrescente, seu movimento variado será do tipo retardado. É o caso dessa nossa primeira figura, onde o velocímetro do carro fornece valores decrescentes da velocidade. Você percebe que a velocidade ao longo do tempo está reduzindo, está diminuindo. Então está havendo um retardamento, tá? Um movimento retardado. Uma nota importante é que no movimento retardado, a velocidade escalar e a aceleração escalar têm sinais contrários. Ou seja, se a velocidade for positiva, a aceleração é negativa. Segundo, se a velocidade for negativa, a aceleração será positiva, conforme mostra a nossa segunda figura. Isso para o movimento retardado. Por fim, se considerarmos o movimento em que a indicação do velocímetro na nossa figura, na ilustração, o velocímetro do carro é sempre a mesma durante certo intervalo de tempo, nós não teremos um movimento variado. Nós teremos um movimento uniforme. É o caso do movimento de um automóvel cujo velocímetro fornece a todo instante um valor constante. Como a gente pode ver, está marcando 80 km por hora. Ou seja, o movimento será uniforme quando a velocidade escalar instantânea for constante e diferente de zero ao longo do tempo. Vamos a um exemplo. Responda se os movimentos das bolinhas são acelerados, retardados ou uniformes, sabendo que o intervalo de tempo entre duas posições consecutivas é sempre o mesmo e que nos itens A, B e C as bolinhas se movem para a direita. Item A. Então, que tipo de movimento? É um movimento acelerado, retardado ou é um movimento uniforme? Perceba que o espaçamento da bolinha está no sentido para a direita da trajetória, ela é igualmente espaçada, ou seja, as distâncias são as mesmas, então nós temos um movimento uniforme. Item B. Perceba que a bolinha está se distanciando cada vez mais, está sofrendo variação de espaço cada vez maior, então nós temos um movimento acelerado. No item C, a bolinha também movendo-se para a direita, só que o movimento está cada vez menos espaçado, a variação de espaço é cada vez menor, ou seja, é um movimento retardado, a velocidade está reduzindo. Item D. No item D é curioso porque o item D nós temos uma junção, uma combinação de dois movimentos, um na subida e outro na descida. Perceba que na subida o movimento
ele é cada vez menos ou um pouco menos espaçado, enquanto que na descida ele é um tanto quanto mais espaçado. A variação de espaço na subida ela é pequena e a variação de espaço na descida é cada vez maior. Então nós temos um movimento retardado na subida e um movimento acelerado na descida. No item E, nós temos um movimento circular e em todo movimento circular nós temos um movimento uniforme. Em cada ponto, né, do raio deste movimento, nós temos a mesma velocidade. Então nós temos um movimento uniforme. A velocidade é constante, a velocidade é a mesma em todos os pontos desse movimento circular. Beleza? Segundo exemplo, uma pequena esfera bastante densa, abandonada nas proximidades da superfície da Terra, cai de encontro ao solo com aceleração praticamente constante de módulo aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que durante a queda, item A velocidade escalar da bolinha é constante e seu módulo é igual a 10 metros por segundo. Verdadeiro ou falso? Falso. A velocidade escalar da bolinha não é constante. O que é constante é a aceleração da bolinha, não a velocidade. Item B. A bolinha percorre sempre 10 metros em cada segundo. Falso. Por quê? Porque é um movimento acelerado na descida, então ela sofre variações de espaço cada vez maiores. Item C. A bolinha percorre em cada segundo que passa distâncias cada vez menores. Verdadeiro ou falso? Falso. A bolinha percorre em cada segundo que passa distâncias cada vez maiores. É um movimento acelerado. Item B. A bolinha demora 10 segundos para chegar ao solo. Tem nem sentido esse item. Item E. A velocidade escalar da bolinha tomada em módulo cresce 10 metros por segundo em cada segundo. Verdadeira opção. Tranquilo? Então nós temos aqui uma atividade com 2 questões. Vocês copiem no caderno, façam os cálculos e me entreguem. Uma atividade tranquila, simples, que tem como premissa para a sua resolução os conceitos que nós trabalhamos aqui nesta videoaula. Ok? Na presente aula nós definimos 2 novos conceitos, que foi de velocidade e aceleração. Velocidade nada mais é do que a taxa de variação do espaço, ou seja, a variação do espaço por unidade de tempo, e a aceleração nada mais é do que a taxa de variação da velocidade, ou seja, a velocidade por unidade de tempo. Também apresentamos o movimento acelerado, retardado e uniforme, que são todos esses conceitos que serão utilizados para um estudo mais detalhado e mais aprofundado sobre o movimento uniforme, que será a nossa próxima aula. Beleza? Abraço a todos, bons estudos.